advogada especialista em direito constitucional, e Bruna Torlai. Senhoras, eu vou começar com a Adriana Ramos. Adriana, muito boa tarde, obrigado pela gentileza de aceitar o convite da Jovem Pan para falar sobre esse tema. Eu queria questionar a senhora sobre essa audiência pública e sobre a consulta pública. Essa consulta pública, 100 mil pessoas participaram. Nós temos 213 milhões de brasileiros. Qual é a importância ou qual é a legitimidade que tem uma reunião dessa, já que nós já tínhamos uma definição por parte da Anvisa? A Constituição brasileira, a senhora como especialista nisso, que peso tem isso para decidir alguma coisa nesse jogo? Quem dita a regra? É a Anvisa? É o Ministério da Saúde? A participação da população está resumida a 100 mil pessoas? Olá, William. Boa tarde. Muito obrigada por esse convite e obrigada por abrir esse espaço por um tema tão importante, tão relevante. Entendo que quando se discute democracia, hoje em dia tem-se uma confusão, achando que a democracia se resume a essa possibilidade de participação popular e essa possibilidade de a redução, né, da democracia através da liberdade. Claro que a liberdade é importantíssima numa democracia, claro que a possibilidade de participação popular também é importantíssimo numa democracia. Entretanto, democracia numa república não se confunde com liberdade anárquica. Significa dizer que estamos todos sujeitos a uma ordem social, e essa ordem social tem como pilar a proteção aos direitos humanos. Portanto, quando falamos nessa vacinação da criança, estamos falando no direito fundamental à saúde, estamos falando do direito fundamental à proteção integral da criança e que, portanto, essa autonomia que os pais teriam para vacinar ou não a criança estaria fora do conceito republicano de liberdade, mas dentro de um conceito anárquico de liberdade que gera apenas insegurança e talvez, em última instância, o caos. Bom, eu vou chamar então para esse debate a Bruna Torlai. Eu sei que a Bruna já questionou muito essa questão da liberdade e, aproveitando a fala da senhora, Adriana, eu gostaria que a Bruna fizesse a pergunta sobre justamente a sua fala. Não, na verdade, eu entendo o que ela nos trouxe, a convidada, né? Mas, veja, será que a gente está falando de liberdade anárquica quando muitos dos pais, eles não estão solicitando o direito de vacinar ou não vacinar? As campanhas de vacinação no Brasil são super eficientes, a gente tem uma cobertura ampla pelo SUS, funciona bem, a adesão é muito alta, as pessoas sabem que funciona, né? Mas a questão é a seguinte, o que os pais estão realmente se perguntando diante dos argumentos apresentados por uma lista de 50 médicos, a aprovação da Anvisa, diante desse questionamento dos médicos, eles podem ter o direito de desconfiar desta versão da vacina e esperar um pouco mais? Essa é a grande questão que a gente coloca, né? Eu acho que se a gente reduzir o fato porque a gente tem, sim, algumas pessoas que acham que podem fazer o que quiser, mas não é disso que se trata. Eu entendo que a audiência, ela respondeu a esse documento enviado por 50 médicos para a Anvisa, com 50 argumentos questionando a aprovação. E os pais, evidentemente, por uma questão de responsabilidade quanto ao direito à saúde dos seus filhos, é claro que levantaram a antena, né? Então ninguém, assim, está pedindo o direito ou não de vacinar contra o sarampo. A gente sabe que existe um movimento anti-vacina, alguns não vacinam e pronto, e isso gera problemas até, às vezes, para a própria criança, etc. A gente sabe. Só que a vacina de sarampo, para falar de sarampo, que é um bom exemplo, ela demorou 40 anos para ser realizada, e ela é muito eficiente. A preocupação dos pais não seria com o fato de que as vacinas, a gente tem aí cláusulas estranhas da empresa, de que vai demorar ainda uns 50 anos para ter os resultados finais? Será que não é algo específico com relação a esta vacina que ainda está sendo feita e com certeza daqui a 5, 10 anos vai ter uma versão muito melhor? Será que não é uma questão de prudência, muito mais do que liberdade anárquica?
Me parece que se o ponto for levantar dados científicos, essa preocupação dos pais também não tem aí, não é consolidada, não é? Porque pelo que a gente viu nessa audiência, os dados demonstram que, inclusive por especialistas, não me coloco como especialista na área médica, portanto, não vou aqui questionar os dados que foram trazidos. Mas os dados, me parecem, que eu acompanhei a audiência pública, são dados consolidados, né? Inclusive demonstrando que se é para sopesar, de um lado, os riscos provenientes da vacina, que porventura existam, e os riscos da criança contrair a doença, médicos já mostraram de maneira mais consolidada que neste sopesamento é muito mais perigoso deixar as crianças sem a cobertura vacinal do que vacinando essas crianças. Portanto, o ponto aqui que se coloca quanto mais informação, melhor. Quanto mais discussão baseada em dados científicos, melhor, para poder, inclusive, fazer com que a adesão à vacina seja uma adesão que vá ao encontro, como você disse, da nossa cultura vacinal, que é uma cultura de efetivamente ter uma ampla cobertura no nosso país, né, em que as pessoas efetivamente participam dessas campanhas. Não há nenhum problema quanto às discussões, não há nenhum problema quanto a levar dados científicos. O que me parece perigoso é transformar essa discussão em bandeiras ideológicas para poder dificultar a vacinação em criança a partir de dados que não são dados que comunicam com a realidade. Doutora Adriana, dentro do direito constitucional, nós temos a Anvisa que não participou da reunião porque já tinha enviado a sua norma técnica. Quem dita a regra é o Ministério da Saúde. Ele é obrigado a seguir a recomendação da Anvisa, já que ela aprovou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer. Quem é que determina isso? Se temos um órgão técnico formado por pessoas especializadas no tema, que, após estudos, orientou a vacina, entendo que o Ministério da Saúde deveria seguir essa orientação. Entretanto, o Ministério da Saúde não é vinculado à Anvisa, mas nessa estrutura que temos, em que esse órgão político tem um órgão técnico com pessoas especializadas, com informações científicas sobre o tema, inclusive, dentro dessa discussão de transparência e não transformar a discussão numa discussão, né, política do ponto de vista ideológico, faz todo sentido o Ministério da Saúde cumprir essa observação, essa orientação feita pela Anvisa. Bom, sobre essa politização, eu queria até aproveitar, Bruna, nós tivemos o Wellington Dias, né, da Frente dos Governadores, falando o seguinte, que o Fórum de Governadores, na verdade, vai reunir aí a Organização Mundial de Saúde, ou melhor, vai aproveitar essa discussão que está acontecendo na Organização Mundial de Saúde e vai trazer para o debate a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Fiocruz, os comitês científicos e os laboratórios sobre a vacinação de crianças com 4 anos. Essa é a fala do Wellington Dias, do PT. Aí eu pergunto a você, Bruna, sobre essa politização. E ainda estamos aproveitando o momento para aparecer e trazer para o meu lado a atenção no momento em que nós deveríamos estar preocupados com saúde? Até que ponto vale essa discussão? Olha, político não pode ver nada na frente que ele transforma em palanque. Então, isso é esperado, William. Eu acho que a gente deve saber lidar com isso, tá? De um lado ou de outro, as pessoas vão usar. O cara é político, ele vai usar a situação justamente fazer palanque. Não há nada de estranho, né? Agora, o que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção é o quanto que algumas pessoas, quando falam em seu argumento científico, se é isso, na verdade, não estão orientados por uma mentalidade coletivista. Então, eu acho que esse que é o ponto. O que eu reparei em algumas falas, e aí não só de políticos, mas em toda a sociedade, é que a ideia
ideia de que as pessoas devem viver de uma maneira a colocar o coletivo acima das liberdades individuais, ele predomina muito, de maneira assim ampla. E isso, em figuras assim, lideranças de esquerda, isso é muito claro. Então, nesse caso, claro, tem um elemento palanque, mas eu acho que está muito mais forte na fala dessa liderança política, da mentalidade coletivista, de que ele acredita piamente de que o coletivo deve estar acima do individual, porque só assim a sociedade pode funcionar e pode ter saúde. E que quando a racionalidade individual, quando a consciência individual, ela ousa dizer para um conjunto de especialistas da Anvisa, como o Dr. Roberto Zeballos faz, né, dizendo, olha, então, se vocês acham que os argumentos são tão bons, por que ninguém quer se responsabilizar? Por que vocês não topam aí a prescrição médica? Por que ninguém quer se responsabilizar pela vacinação se ela é tão segura? Quando alguém levanta a sua racionalidade, um médico também, para conversar com os técnicos, aí ninguém acha bonito. Então, na verdade, o que eu acho interessante, eu com minha área de filosofia, o que eu gosto de observar é que as pessoas às vezes nem se dão conta que elas estão exprimindo ora a mentalidade coletivista, ora muitas vezes a mentalidade hiperindividualista, que vem da tradição liberal, né? Muitas pessoas falam, não, eu não vou me vacinar porque ponto final, porque eu decido. Também é uma expressão do hiperindividualismo, né, que é próprio também da tradição liberal. Então, e essas coisas me impressionam muito mais, William, para além do palanque, né? As pessoas não percebem que o que elas chamam de opinião científica muitas vezes é fruto da sua mentalidade política, ou seja, de uma opinião, e elas confundem isso. A gente sabe que há sim uma dificuldade de chegar ao consenso quanto à vacinação das crianças ser realmente segura. A doutora, a nossa convidada, ela apontou os argumentos pró, e eles existem, né? Qual é o argumento das pessoas que hoje a gente ouviu na comissão? Eles falaram, não, a probabilidade de o custo-benefício é maior. Ainda assim, a gente tem aí esses 50 médicos que falam, olha, vocês podem estar errados, e é muito saudável que seja assim. Agora, o que a gente não pode é confundir a nossa mentalidade política com a interpretação que a gente faz dos argumentos que estão aí, que vão demorar talvez alguns anos até a gente chegar a uma conclusão. A gente não, né? Aqueles que estudam mais realmente terem certeza sobre o que eles próprios estão afirmando. Mas, doutora Adriana, a gente tem observado ao longo dos anos que o político brasileiro ele tem uma capacidade de interpretar a Constituição, as leis do país, sempre a seu favor e às vezes com algumas distorções. Na verdade, eu acredito na impossibilidade de qualquer interpretação neutra. Toda interpretação, ela vai ser contaminada pelo posicionamento que essa pessoa tem na sociedade, né? Não há possibilidade de retirarmos, né, de sairmos da onde estamos, do lugar que ocupamos, socialmente falando, para fazer uma interpretação da Constituição ou de qualquer outro texto, qualquer outro paper, qualquer outro dado. Portanto, essa interlocução entre o local que ocupamos na sociedade, sobre o posicionamento que temos diante do mundo e as normas e qualquer outros dados científicos, né, isso é uma verdade. Portanto, não há possibilidade de neutralidade. A partir desse ponto, claro que a Constituição ela será interpretada a depender do olhar que temos para o mundo. O que ocorre, entretanto, não são divergências interpretativas muitas vezes. O que ocorre é uma análise equivocada do que está colocado na Constituição, não é? O que ocorre é uma manipulação do que está colocado na Constituição, porque há um limite interpretativo. Todas as vezes que nós temos um texto, há um limite interpretativo do texto que está ali colocado. Agora, há, portanto, essa manipulação que extrapola esse limite interpretativo, não é? Como, por exemplo, se diz que a nossa liberdade é uma liberdade absoluta, quando não temos nenhum direito fundamental sendo que seja absoluto. Não há possibilidade de reduzir a discussão de liberdade de expressão ou qualquer outra a partir dessa ideia de que temos direitos absolutos. Não temos, né? Dentro de um ordenamento jurídico, dentro de uma discussão de Estado democrático de direito, todos os direitos fundamentais previstos na Constituição e toda a estrutura colocada na Constituição, ela tem que dialogar com os demais direitos que estão aqui colocados. Doutora, me tire uma dúvida, e quem dita o limite dessa interpretação?
texto legal ele vai ditar um limite da interpretação, porque não há possibilidade de extrapolamento do texto legal. Então, o próprio texto constitucional traz alguns limites. E para isso nós temos também um esforço considerável de estudiosos, de doutrinadores, de operadores do direito que vão construindo de maneira coletiva os limites dessa interpretação. Então, são pessoas que estudam o tema, que lidam um tema, que cotidianamente se deparam com situações onde tem que aplicar essa legislação, tem que aplicar a Constituição, e essas pessoas vão construindo também a melhor ou as melhores interpretações para aquela discussão ou para aquele dispositivo que está sendo ali colocado. Bom, nós conversamos com a advogada especialista em Direito Constitucional, Adriana Ramos. Doutora, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na Jovem Pan News no 60 Minutos. Foi um prazer, eu agradeço muitíssimo a participação e esse espaço, né, para a gente poder construir ideias e construir para apresentar as nossas versões, é claro. Obrigado, doutora, pela participação. Bruna, continua comigo.